Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá pessoal, o Bem-Estar e Movimento de hoje vai falar sobre sono. Um assunto muito gostoso para quem consegue dormir, mas um assunto penoso para quem sofre com a privação do sono. Para isso, eu vou ter dois convidados. Primeiro, meu colega de todas as manhãs, Milton Jung, que, por força do ofício, Milton, tem que acordar muito cedo. E o Dr. Alexandre, que é um especialista em sono, médico, psiquiatra, que trabalha com as questões do sono. Milton, seja bem-vindo. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, doutor Alexandre. Obrigado você, ouvinte, que nos acompanha e acorda bem cedinho para nos acompanhar também, inclusive aos sábados. Esperamos que sim. Obrigado, doutor Alexandre. Obrigado, Márcio. Vamos tentar aqui esclarecer algumas dúvidas e principalmente tirar alguns mitos a respeito do sono. Eu tenho um dado que o brasileiro tem dormido cada vez menos, né? Que nos últimos 40 anos ele diminuiu meia hora em média a quantidade de sono e tem dormido mais ou menos 6 horas e meia em média. Né? Quanto tempo é o ideal para a gente ter uma boa recuperação? Márcio, antes eu vou até dizer para você que, na verdade, a população brasileira, e tem um estudo populacional aqui em São Paulo que mostra que até mais do que meia hora, tem dormido 1 hora, um pouco mais de 1 hora a menos a cada dia nos últimos 20 anos. Pesado. É pesado. E isso faz com que seja uma população privada de sono. É o que a gente chama de síndrome do sono insuficiente, porque a pessoa se impõe um número de horas menor do que de fato eles precisariam. A gente tem uma média aí que a gente pode entender o que é um sono suficiente, que deve variar para um adulto entre 7 e 9 horas. Menos do que isso é uma tendência a ser pouco, insuficiente, mais do que isso também pode trazer prejuízos da mesma forma que dormir menos. Então a média de um adulto saudável gira em torno de 7 a 9 horas de sono. Tá, a gente vai entrar nesse assunto mais a fundo dos ciclos do sono, mas tem uma outra questão também, que são pessoas... A gente sabe que um dos sistemas aí que vai regular o nosso sono é o ciclo circadiano, que tem muito a ver com luminosidade. E o nosso amigo Milton Jung é um cara que madruga, né, Milton? Madrugo, meu hábito, você quer saber minha rotina mesmo? Quando tem jogo do Grêmio e quando não tem jogo do Grêmio. Não, isso faz diferença, faz uma baita diferença. Até porque daí eu demoro um pouco mais para dormir, não só porque o jogo termina mais tarde, mas pelos resultados que a gente alcança. Mas vamos lá. Ou não alcança. Até em função, geralmente não. Até em função do trabalho que eu exerço aqui mesmo na Rádio CBN, então o meu hábito é 4h30 da manhã estar em pé. E vou pro ar às 6 horas da manhã. Isso significa o quê? Vou dormir a que horas? Não antes das 10h30 da noite. Entre 10h30 e 11 horas da noite. Em situações excepcionais, como as citadas pelo Márcio, evidentemente que eu vou dormir até mais tarde, depois da meia-noite. E isso sim, esse é o dia que eu vou sentir a dureza e o peso de uma noite mal dormida. Nas demais, não. Em compensação, isso aí depois você vai ver, Márcio, doutor Alexandre, se funciona ou não funciona, eu tenho um outro hábito. Ao longo do dia, pelo menos 45 minutos de sono eu tenho de ter. O dia que eu não tenho, aí eu vou pesar e isso vai pesar muito na noite seguinte. Ou seja, não sei se isso serve como uma poupança que a gente vai depositando ali aos poucos ou não. Mas é o meu hábito no dia a dia. 4h30 da manhã em pé, trabalho, 45 minutos de dormida ali logo depois do meio-dia, imitando os meus colegas, meus conterrâneos italianos da sesta, e depois... 10h30, 11 horas da noite, eu volto para a cama. Esse é o quadro. O Alexandre é engraçado, mas... É grave, não? Não. Não, tá bom. Ao encontro, o doutor Alexandre que vai falar, mas vem ao encontro de estudos que mostram, né, que aquela população que costuma fazer o power nap, essa sesta que o Milton comentou, eles vivem mais, né? Tem uma expectativa de vida um pouco maior. Mas... qual o tempo ideal? Faz sentido ou não faz? Se você tem uma quantidade de horas menor, essa sesta ela é importante? Perfeito. Eu acho que o raciocínio é,
boa parte da população aqui no Brasil, e ainda mais a gente vivendo numa sociedade 24 horas, que exige que tenha horários mais amplos, ou tempo de deslocamento de trabalho pela distância, acaba comprometendo o horário de estar em casa para dormir. Quando é possível, como no seu caso, Milton, de ter essa possibilidade, a gente soma as possíveis 7 a 9 horas nas 24 horas. Então, eu sugeriria, por exemplo, que fosse até mais do que 45 minutos, porque a partir de meia hora a gente já está fazendo, não é um cochilo, é um sono de fato, porque a gente já está permitindo que alguns estágios do sono já entrem nesse período de adormecimento. Se a gente prolonga para 1 hora, a gente está fazendo aproximadamente um ciclo de sono. E aí a gente pode somar ao déficit de sono da noite. Isso não é o ideal, mas pode ser um tanto reparador para as consequências que podem vir com a privação permanente ou persistente. A sensação que eu tenho é que depois desses 45 minutos, 1 hora de sono, eu reenergizei. Agora, nos dias que por algum outro motivo eu estendo mais de 1 hora de sono durante o dia, eu vou ter dificuldade para retomar a atividade depois à tarde, por exemplo, porque eu tenho outras atividades para realizar. Então me parece assim, quando eu durmo mais tempo do que 1 hora, isso me pesa também no cansaço do corpo. Isso é uma particularidade de individualidade, ou seja, cada um vai ter o seu parâmetro do que a gente chama de sono bifásico ou sono polifásico, que é fazer algumas fases do sono ao longo do dia. No seu caso, bifásico, então você tem 2 fases do sono e você vai ter que entender qual é esse limite de bem-estar. Se você, de fato, permite, isso é uma particularidade para algumas pessoas, dormir mais num período fora do habitual, que é o período principal do sono, à noite, você pode aprofundar demais esse sono ou permitir que estágios aconteçam mais constantemente. A gente renova um ciclo de sono por volta de 70 minutos. Então, se a cada 70 minutos ultrapassar isso, você interrompe teu sono no meio de algum desses estágios, pode vir com essa sensação de um sono não restaurador. Então pode ser pior do que fazer um sono mais encurtado, uma nova fase de sono à tarde, por exemplo. Mas isso é individualizado. Há pessoas que dormem 2 horas. Trabalhadores de turnos, por exemplo, alternados. A gente estabelece regras para ele. Dormir um pouco de manhã, quando ele é trabalhador de turno noturno, dormir algumas horas em casa antes de sair de casa para o trabalho noturno. Então a gente pode estabelecer sonos de fases, bifásico, polifásico, pensando nas 24 horas, mantendo essa regra de 7 a 9 horas de sono no total. Mas você sabe qual é a vantagem, Márcio, de hoje? É que quando eu vim para São Paulo em 1991, eu tinha que acordar às 11 horas da noite para começar a trabalhar à meia-noite até às 9 horas da manhã do dia seguinte. Aí é mais complicado. Hoje eu estou na vantagem. E nós temos vários colegas, e em outras profissões também, mas já que nós estamos aqui nesse ambiente de rádio, nós temos vários colegas aqui na rádio que já por muito tempo trabalham só durante a madrugada. Não trabalham durante o dia, ou melhor, dormem durante o dia. Essa troca de turno bagunça o ciclo circadiano? Se for uma troca de turno constante, eu trabalho todas as noites e descanso durante o dia, é possível minimizar o impacto negativo. Mas se for turnos alternados, há empresas que estabelecem seus funcionários, principalmente fábricas, companhias aéreas, turnos de agora você está no turno da manhã, agora no turno da tarde, agora no turno da noite, a cada 3 semanas. Isso bagunça e é altamente destrutivo. Para turnos noturnos constantes, a gente pode minimizar, mas algum impacto terá. É inevitável. Porque o nosso corpo não é somente a hora de dormir ou não. Temperatura corporal, frequência cardíaca, liberação hormonal, tem um ritmo circadiano próprio que respeita noite e dia, claro e escuro. E a gente não vai conseguir mudar isso endogenamente. Isso a gente não consegue mudar. A gente consegue mudar o horário que a gente está repousando, que é uma grande vantagem. Mas dormir de manhã, quando está no ápice, por exemplo, da nossa temperatura corporal, que à noite naturalmente cai, não vai ser um sono tão bem aproveitado assim. Então a gente tem algumas nuances, mas a gente pode minimizar os impactos. Muito bom. Você se antecipou, era uma das perguntas que eu tinha em relação ao ciclo no sono, né? Então, é um ciclo mais ou menos 70 minutos, e você tem basicamente 2 fases, sono REM, sono não REM, sendo que uma dessas fases é dividida em 3 subfases. Perfeito, né? É isso mesmo. E aí a pergunta que você já me respondeu, e eu quero só um complemento, é acordar no meio de alguma dessas fases, interromper seu sono quando você não terminou o ciclo, pode fazer com que você tenha um dia menos ativo, menos disposto
do que interromper exatamente no final do sono REM, por exemplo? Não, na verdade não. Isso é um mito. Tanto que a gente não mensura a qualidade do sono a partir dos estágios de sono. Sim. Por exemplo, a gente recebe quem trabalha com medicina do sono recebe muitas indicações de colegas que fazem um exame para avaliar o sono objetivo, que é a polissonografia, e vai lá no resultado: nossa, você não tem sono REM, tem algo de errado, vá no especialista verificar. E tudo bem, é uma característica daquela pessoa, ou porque ela está usando alguma medicação que pode bloquear o sono REM, mas isso não vai trazer nenhum prejuízo para a vida da pessoa. O que vai trazer prejuízo é essa irregularidade de padrões. Então, por exemplo, acordar muito cedo, às 4 da manhã, faz com que 4:30 da manhã, onde se concentra a maior fase de sono REM, que é no terço final da noite, dia, não do nosso sono, você vai ter menos possibilidade de ter sono REM. Há estudos que falam que em longo prazo isso pode trazer algum prejuízo de memória, atenção, concentração, queixas cognitivas, por supressão do sono REM por interrupção. Mas ainda são estudos que não têm um poder de generalização para a gente entender que sim, será assim. Mas, por outro lado, o fato de ter se privado, é provável que num cochilo da tarde ou numa fase de sono da tarde, esse sono REM venha, porque a gente tem um sono REM rebote. Então, quando há uma privação, pode acontecer um rebote de sono REM e ele apareça mais intensamente. E, porventura, ter a percepção de que sonhou num possível cochilo. Deixa eu leigo aqui entender o que é o sono REM. Tá. Sono REM é do inglês, que é movimentos rápidos dos olhos, que é uma fase do sono que dura... Ele tem um ritmo aí de 70 a 120 minutos que vai recorrendo, tende a recorrer mais frequentemente ao final da noite, no terço final da noite, e é o suposto sono dos sonhos, em que a gente sonha. Então, sono REM, que é movimento rápido dos olhos, a gente vê muito isso nos bebês. Quando a gente está olhando, é fácil de percebê-los. Mas todos nós temos, e teoricamente é a fase que propicia que a gente sonhe, tem todo um conceito a respeito do sonhar ou não. Todos nós sonhamos, porque todos nós, em geral, temos sono REM. Nem sempre significa que lembramos dele. E aí, cada estágio do sono, teoricamente, teria um papel fundamental. O N3, que é o estágio 3 do sono não REM, teria uma função mais de consolidação do sono, da sensação do sono restaurador. O sono REM teria um papel relacionado, eventualmente, à memória, à cognição. Limpar o HD, pegar as memórias que a gente usa mais, deixar na frente. Exato. Excluir aquilo que não é mais importante. Mas isso não é tão bem estabelecido, né? Os estudos em relação à fisiologia da arquitetura do sono é muito recente, dali dos anos 80 para cá. Então isso tem mudado muito frequentemente esses conceitos. E aí é que vem alguns dados interessantes que acho que a gente precisa começar a debater. Hoje a gente tem uma sociedade, como você diz, 24 horas. A gente tem um excesso de luminosidade quando o nosso corpo entende que está à noite e começa a liberar uma série de hormônios. A gente dormindo menos, e eu ouço isso de muitas pessoas, dormir é perda de tempo. Né? Quantas pessoas já não devem ter procurado? Eu não vou dormir porque eu estou perdendo meu tempo. Só que os estudos populacionais mostram que aquelas pessoas que dormem menos, que têm privação, acabam, enfim, você já mencionou, problemas de memória, mais depressão, mais ansiedade, mais propenso a alguns tipos de câncer. Diabetes, infarto, hipertensão. E tem um dado que eu não sei se é mito ou não, imagino que não, porque o autor é bem conceituado, que nos Estados Unidos o dia que você perde 1 hora na mudança de horário de verão é um dos dias que tem mais problemas com o coração. Né? Isso recorrentemente. Em pessoas predispostas. Predispostas. Né? Isso. Então, a gente entende que a restrição do sono hoje leva a gente a comer mais no dia seguinte. Então, se eu comparar o Milton com o Milton mesmo, no dia que ele dorme menos, ele tende a comer até 300 a 350 calorias a mais. E não somente em termos calóricos, mas em escolhas. Escolhas. Então, a tendência de substituições. Isso é até uma área que estuda, que é a crononutrição, que fala exatamente sobre isso. Não é nem somente sobre o quanto você come, mas a escolha que você faz. Dormir pouco engorda? Tem alguns trabalhos motivos, que falam que sim, envolvendo questões hormonais. Você impede que alguns hormônios que são moduladores da saciedade acabem não atingindo o nível circulante ideal, mas também há impacto sobre a energia, sobre o gasto através de atividade um conceito física. aqui, porque eu falei dormir pouco.
Dormir pouco ou dormir mal são a mesma coisa? São coisas diferentes? Aí eu acrescentaria, dormir pouco a depender da necessidade de sono de cada um. Porque dormir pouco pode ser 7 horas para um, 8 horas para outro, 6 horas para outro. Então, é muito individualizado. Mas quando a gente fala dormir pouco, a gente está falando em número de horas. Quando a gente está falando em dormir mal, a gente está falando de qualidade restauradora. Mas parece que ambos levam ao mesmo tipo de impacto clínico. E aí a gente tem uma questão que você tocou também. A pessoa que dorme menos, no dia seguinte tende a se movimentar pelo menos 10% menos, porque você tem menos energia. Quer dizer, quando você dorme mal comparado com quando você dorme bem, no dia que você dorme mal, invariavelmente sua memória está pior. Você está mais irritado. Mais propenso a acidentes. O seu estado de alerta é pior, né? Então, beleza, a gente já sabe isso do sono. É uma área aí que é nova. E o triste é isso que você falou. As pessoas estarem negligenciando o seu sono por acreditarem que não é tão importante. E quando me perguntam de forma simples, eu até estava participando de um outro debate outro dia, de que como chegar à saúde, né? Aí eu digo, a gente pode começar por algo muito barato, dormir. Então, é um bom start para você começar a se organizar do ponto de vista metabólico, atenção, concentração, memória, ânimo, disposição. Eu e o Milton, a gente tem esse boletim já há uns quase 10 anos, né, Milton? Dá para botar na conta aí até um pouco mais, mas vamos lá. E a gente sempre toca em vários pilares ali do estilo de vida e eventualmente a gente sempre fala dessa importância do sono. E quando a gente fala desses pilares, obviamente a atividade física, o nosso corpo, ele é desenhado, ele é moldado geneticamente para funcionar com mais facilidade se você dá movimento. Não à toa, o sedentarismo é uma das maiores causas de morte. Nossa saúde emocional, a gente acabou de falar aqui, pessoas que dormem menos têm propensão maior à depressão, ansiedade, doenças como o Alzheimer, por exemplo. Quando a gente fala de alimentação, a gente relaciona ao sono também. Quer dizer, você concorda com uma afirmação que a gente faz no programa que o sono é o alicerce de uma qualidade de vida melhor? Concordo e digo tanto do ponto de vista físico quanto psíquico. A gente esquece das funções psíquicas. Essas pessoas que tendem a negligenciar o próprio sono, às vezes elas acham que estão dormindo pouco e estão levando a vida bem. Elas não percebem, por vezes, no ambiente de trabalho, a irritabilidade, a impaciência, a inquietude, a impulsividade, que podem ser consequências de uma privação de sono. Um déficit de atenção, de concentração, de fixação de novas informações na memória, que podem passar como, eu sou assim. E, na verdade, é consequência de uma privação de sono. A Academia Americana de Medicina do Sono, quando ela estabelece, por exemplo, critérios diagnósticos para insônia, ela estabelece os critérios relacionados ao período principal do sono, à noite e as consequências diurnas. É essencial que haja a presença de consequências diurnas para você considerar, junto com outros critérios temporais, etc., insônia, incluindo fadiga, sintomas físicos como gastrointestinais, dor de cabeça, sintomas emocionais como irritabilidade, humor deprimido, atenção, concentração, propensão a acidentes, prejuízo de reflexos, variados durante sonolência diurna. Então, pressão de sono inapropriada ao longo do dia é uma consequência de uma noite de sono ou encurtada ou mal dormida. Isso tudo envolve... É verdade que a privação de sono hoje é uma das principais causas de morte? Mais do que acidentes de... A gente não pode correlacionar o efeito privação de sono, porque tem muitas variáveis. A privação de sono e morte. Mas a gente pode relacionar privação de sono e as suas consequências que propiciam a morte, incluindo suicidalidade. Então, pessoas que são privadas de sono, elas têm mais impulsividade suicida. A gente está vivendo agora o Setembro Amarelo, que é um mês de discussão e debate sobre suicídio para prevenção, e há uma correlação direta entre privação de sono e suicidalidade, ou seja, impulsividade suicida, independente do tipo de transtorno psíquico que a pessoa pode ter, depressão, transtorno de personalidade, transtorno afetivo bipolar, transtorno de ansiedade. Agora, nesse boletim que a gente faz, né, Milton, a gente sempre tenta passar serviço, dicas fáceis. O que seria ali uma higienização do sono? Dicas que a pessoa que está nos ouvindo agora tem dificuldade de dormir, umas dicas simples que ela pode tentar incorporar no dia a dia para ir aumentando essas horas de sono. Porque eu costumo falar,
que as pequenas mudanças, mas consistentes, elas são mais importantes do que você fazer... a pessoa que dorme 5 horas, se ela tentar dormir 8, o corpo não está acostumado. Perfeito. Ela não vai ter esse sucesso. Que o ideal seria aumentando aos poucos. Tanto que a gente fala também em desmistificar. As pessoas chegam com uma ideia de que dormir bem é 8 horas, quando na verdade a gente pode encontrar o que é dormir bem para cada pessoa. Uma dica que eu dou é que, independente da disponibilidade de sono que você tenha, dos horários que você tenha para dormir, é que estabeleça uma regra. Essa é a primeira dica. Para que seu corpo entenda que às 11 horas é hora de dormir, às 4h30 é hora de acordar. E não ter essa variabilidade tão ampla, nem para menos, nem para mais. Inclusive, de maneira pode parecer perversa, aos finais de semana. Manter o padrão. Manter o padrão. Não precisa ser rigidamente às 4h30, mas é o que a gente dá uma margem aí segura de 1h30 para dormir a mais. Porque aí na segunda você vai ter que encurtar, no dia útil vai ter que encurtar e aí vai ter o prejuízo. Então, estabelecer horários regulares de dormir e acordar, isso é uma regra importante. Rotina. E isso claramente acontece, porque final de semana eu estou cedo acordado, naturalmente acordado, não é uma coisa... E se me pedirem para ficar mais um pouco na cama, aquilo vai me incomodar e não vai me fazer bem. E você tem dificuldade no fim de semana, por exemplo, de estender um programa até meia-noite, 1h, você já começa a ter um sonão? Não tanto assim. Eu consigo me organizar bem, até porque eu também não faço muito disso. Eu tenho um controle grande aí sobre essa questão. Mas talvez você tenha um ritmo mais vespertino, pensando na época do início. Sem dúvida. Até porque, pelo tipo de trabalho que eu realizo, eu tenho que estar energizado muito cedo. Eu tenho que estar acelerado muito cedo. O que passa, inclusive, pelo tipo do café que eu vou tomar, né? O que eu vou comer logo cedo, evitar muito açúcar, etc. Porque anteriormente eu tinha a ideia de que o café saudável tinha que ter uma salada de fruta, etc. Só que eu fui descobrindo que com a salada de fruta eu estava consumindo muito mais açúcar, que não ia me dar a energia que eu precisava logo cedo. Que eu não tenho tempo para aquecer, né? Pela função que eu exerço. Mas, então, enfim, tudo isso faz parte desse trabalho. Mas, só para lembrar, sim, naturalmente no final de semana, eu acabo acordando mais cedo, bem mais cedo do que eu precisaria, teoricamente, mas meu corpo pede e eu estou muito bem resolvido dessa maneira. E o que a gente sugere é respeite. Então, respeite o seu ritmo. Se é esse seu ritmo, não tente forçar mais. Então, vai se encontrando nessa ritmicidade entre noite e dia, e aí, a depender das horas de sono dormido, permitir aí um cochilo ou uma fase de sono em algum momento do dia para poder complementar as 24 horas. Esse programa ele é muito curto, porque tem muita coisa para falar de sono, muita. Eu ainda vou querer algumas dicas, né, de que a gente pode melhorar o nosso sono, mas o Milton tocou num assunto que ia passar e eu ia ser apedrejado por não tocar nesse assunto. A gente tem um sistema que também controla o nosso sono, que ele é muito influenciado pelo consumo da cafeína, né? Então, à medida que a gente vai ficando mais tempo acordado, a gente vai acumulando uma substância no nosso cérebro e a cafeína faz com que a gente não tenha tanta percepção desse acúmulo dessa substância que é a adenosina. Explica um pouquinho como funciona isso. Está liberado o café, não está liberado o café? Aí a gente precisa dividir a população em aqueles que têm distúrbios do sono e aqueles que não têm distúrbio do sono. Aqueles que não têm distúrbios do sono, café liberado à medida do prazer de cada um. É um mito achar que a cafeína pode, de alguma forma, trazer prejuízos. Pelo contrário, para iniciar um dia, o café é muito importante para atenção, concentração e, eventualmente, ao longo do dia, voltar a tomar novas porções de café. E aí, a depender do café que você utiliza, maior ou menor concentração de cafeína, também é importante. Mas isso não é uma regra, não é obrigatório e depende do paladar de cada um. Para quem tem distúrbios do sono, aí a gente estabelece algumas regras, mas também não é uma regra que serve para todo mundo, rígida. Porque algumas pessoas já têm intolerância ao café e, portanto, à cafeína. Então, independente de quanto ela tome de café e, portanto, da concentração de cafeína, não vai impactar em nada no sono. Há outras pessoas que são extremamente sensíveis à cafeína. Então, a gente estabelece ali que no período do entardecer, antes do anoitecer, o café seja proibido, em geral até 4, 6 horas da tarde. A partir disso, nenhuma dose de café, independente da concentração de cafeína. Aí, se a pessoa tem um paladar que gosta, café descafeinado é uma solução. Se faz parte da rotina dela. Mas há muito mais mito sobre o café do que
certezas. A única coisa que a gente sabe é que a cafeína ela se contrapõe à adenosina e, portanto, estabelece um estado de alerta e disposição, mas na atualidade, quando a gente fala de café, principalmente de cápsula, que tem diferentes concentrações de cafeína, a gente não pode estabelecer a mesma regra para todos. Claro. Então vai de individualidade e a gente estabelecer com o nosso paciente ou com quem a gente esteja conversando, o quão sensível ele acredita ser à cafeína. Pessoas que são dependentes de café, por exemplo, têm tolerância, então não importa o horário ou quanto ele tome de café, não vai fazer a menor diferença em relação ao sono. Milton, você tem algum ritual que você adota na hora de dormir? O que eu tenho, fundamentalmente, é assim, eu tenho um horário em que eu começo a parar de trabalhar. Não necessariamente eu vou dormir, mas eu paro de trabalhar. A partir daquele momento, eu deixo de ter preocupações com o trabalho, de escrever, etc., que é quase como entrar num processo de relaxamento, sem necessariamente estar fazendo alguma atividade para relaxar. Mas não fazer nada, não trabalhar, para mim, não ter o cérebro ali extremamente acelerado, porque isso é uma coisa que eu tenho ao longo de todo o dia, me ajuda muito. Se eu trabalhar até muito tarde, eu vou ter dificuldade para dormir. Agora, caso contrário, eu tenho certeza que na hora em que eu for para a cama e deitar a cabeça, eu vou dormir. Porque também, isso eu aprendi já com o tempo aí conversando com outras pessoas, que não leva problema para o travesseiro. Se você tiver problema para resolver ainda, resolva acordado e não no travesseiro, porque ele não vai ser um bom consultor para você. Pelo contrário, vai atrapalhar o seu sono. Então, uma coisa que eu tento fazer é, ao ir para a cama, ir para dormir, exatamente, dormir. Essa regra do horário de terminar o trabalho é importante porque a gente associa, claro, horário com mente pensante. Então, estou adquirindo informações, eu estou escrevendo, estou concluindo, estou raciocinando, tomando decisões. Então, é uma mente pensante. Particularmente, no período da pandemia, que as pessoas começaram a fazer home office, aumentou a população com queixas relacionadas ao sono, porque eles ampliaram o seu tempo de trabalho. Ao contrário do que se imaginava, que a pessoa teria mais tempo livre porque não está se deslocando até o trabalho, não. Expandiram, tanto começando mais cedo quanto terminando mais tarde. Então, eles ficaram com mais mente pensante, se a gente pode falar dessa forma, dificultando muitas vezes o início do sono. Essa é uma das consequências. Então, estabelecer dentro de rotinas um horário de que você precisa parar de trabalhar. Você pode até se estimular, ver televisão, ver vídeos ou séries ou algo assim, mas também a gente orienta que para quem tem dificuldade de adormecer, nada tão estimulante cerca de 2 horas antes do início do sono. Inclusive a atividade física. Inclusive a atividade física, principalmente aquela que é mais intensa, que aumenta a temperatura corporal e a atividade cardiorrespiratória. A atividade física ela é um aliado para dormir, mas muito próximo da hora do sono, principalmente intensa, melhor evitar. Para quem tem distúrbio do sono, ela é essencial para dormir, mas que também não aconteça no final da noite ou próximo até uma regra de 2 horas antes de dormir. A gente tem algumas pessoas chegando assim, doutor, eu tenho insônia, mas eu preciso fazer atividade física. Sim, precisa. Então, como é regra? Faça o horário que você puder fazer, mesmo que seja à noite, mas se for até 2 horas, diminuir a intensidade dessa atividade física. A gente vai ter que voltar a um outro programa, porque tem muita coisa sobre o sono. Uma última perguntinha antes do nosso quadro final. A gente já recebeu, né, Milton, e-mails aqui falando o seguinte: eu acordo, para eu fazer atividade física, eu tenho que me privar 1 hora de sono. Minha resposta, mineiro, político, priva meia hora, priva 20 minutos e faz essa atividade. Não abra mão da atividade. Né? Ou, claro, a gente sempre fala isso também, incorpore movimento no seu dia, não necessariamente escolha um momento para fazer atividade física. Qual que é a sua opinião? A regra é o seguinte: a gente definir o quanto de sono é necessário para aquela pessoa e, por vezes, quando ela está muito privada e para isso ela precisa dormir menos do que 6 horas, a minha sugestão é abra temporariamente mão da atividade física. Inclua o movimento no dia a dia. Isso. Fica mais em pé, quer dizer, sobe a diferença escadas. de atividade física a gente faz o tempo todo, né? O exercício físico físico sistematizado. Exato. Então, por vezes, para alguns privados de sono, aumentar o tempo de sono é mais saudável no sentido geral, físico, metabólico e mental, do que essa 1 hora a menos para fazer. Mas os privados de sono, não necessariamente os que têm insônia. Porque o que tem insônia, o senhor já disse que
a atividade física é importante. É importante. E aí, com quem tem insônia, a gente vai tentar estabelecer esse horário que seja mais apropriado para ele e, por vezes, até com tempo encurtado de sono, mas não menos do que 6 horas. Então, mas, em geral, dormir traz mais segurança do que... O bom é que a atividade física também evoluiu bastante. A gente sabe que não precisa de 1 hora. Às vezes, um bom treino de 15, 20 minutos resolve a situação. A gente tem um quadro. 3 dicas para levar para casa. Hoje vai ser diferente. 3 dicas para levar para a cama, doutora Alexandre. Que 3 dicas você daria para quem está nos ouvindo e quer tentar melhorar a qualidade e a quantidade de horas? Eu acho que a primeira dica é: reconheça se você é mais matutino ou vespertino. Se você funciona melhor fisicamente e mentalmente mais à noite ou durante o dia. Uma vez você identificando isso, vem a segunda dica: estabelecer regra. Qual seria o horário ideal para você adormecer e horário de você acordar, dentro da possibilidade, claro, da sua rotina de vida, de trabalho, de criança, de rotina de forma geral, de deslocamento até o trabalho. E a terceira dica é: se você sente que não está dormindo o suficiente ou não está dormindo suficientemente bem, busque ajuda profissional. Porque há muitos distúrbios do sono que são ocultados ao longo da noite, que a pessoa nem se percebe e tem somente a sensação de que, puxa, parece que eu dormi tempo suficiente, mas não dormi suficientemente bem. Então busque ajuda profissional para poder investigar. A gente vai voltar nesse tema, né, Milton? Até porque tem muita coisa que a gente não falou. Né? Ao longo da vida, a necessidade de horas vai variar. Então, um bebê vai dormir muito, uma pessoa que passou de 60, 65 tem um sono um pouquinho menor. Então, tem muito assunto. E a gente vai ter que voltar para tirar a dúvida dos nossos ouvintes. Quero agradecer, Milton, doutor Alexandre. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Márcio. Obrigado, doutor Alexandre, por algumas das dicas aqui que eu já guardei, já anotei. Outras eu coloco a meu favor, porque vão em minha defesa, e eu vou usar o seu certificado, né, do meu lado para me defender, como a história de não precisa ficar mais 1 hora na cama no fim de semana. Tá bom, assim, deixa que eu cuido dos gatos. Boa. Enfim, mas legal. E você Combinado. Que nos acompanhou aqui, um beijo grande para vocês. Segunda-feira estou de volta aí no Jornal da CBN bem cedinho. Boa, Milton. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. É muito fácil, é só baixar e ouvir o nosso podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana, abraço e obrigado. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.